É curioso que no mesmo dia, 27 de maio de 1834, Dom Pedro e Dom Miguel foram apedrejados pelo povo português. Dom Miguel era o vencido e quando estava a embarcar em Sines, no escaler que o levava depois para o navio inglês, a multidão, enfurecida, deitava pedras que não o atingiram, porque um esquadrão de cavalaria liberal mantinha o povo à distância e, portanto, ele não pôde ser atingido. O irmão Dom Pedro, Duque de Bragança, que tinha sido por um instante Dom Pedro IV, rei de Portugal, e por alguns anos Pedro I, imperador do Brasil, nesse mesmo dia, para festejar a vitória, foi ao Teatro São Carlos. E quando assomou no camarote real, o público começou a apedrejá-lo com patacas. Era uma moeda de bronze bastante forte. O Dom Pedro mostrou um grande sangue frio, fingiu que não viu nenhum desacato e deu ordem para começar a ópera e manteve-se assim serenamente até ao fim. Mas quando saía do teatro, a multidão tinha-se apinhado no largo diante de São Carlos e arrancaram as pedras da calçada e estilhaçaram os vidros da carruagem. Os burgueses de sobrecasaca que enchiam a plateia de São Carlos não compreendiam que Dom Pedro tivesse sido tão generoso para com seu irmão Miguel. Entendiam que o devia prender e enforcar, como aliás Dom Miguel tinha mandado enforcar tanta gente. Nessa noite, desgostoso, Dom Pedro regressa numa carruagem a Queluz, deitou-se e teve a sua primeira hemoptise. A hemoptise é uma golfada de sangue pela boca. Durante os trabalhos violentos da Guerra Civil, ele tinha sido atingido por uma tuberculose pulmonar que não tinha curado. Nem então a medicina tinha maneira de curar. Este é o quarto Dom Quixote. É realmente uma das divisões mais bonitas da nossa arquitetura do século XVIII. Representa cenas da história do Dom Quixote, do Cervantes, e foi aqui que Dom Pedro, Duque de Bragança, que conquistou as instituições liberais para Portugal, terminou os seus dias. Quando ele morreu, a filha, a tal Dona Maria da Glória, de quem já lhes falei, era uma criança, mas casaram-na com um príncipe alemão, e quem tinha o governo nesses anos muito difíceis era o Duque de Palmela. Era um liberal inteligente, ponderado, um grande estadista. Foi nesse ambiente inquieto que se deu a Revolução dos dias 9 e 10 de setembro de 1836. A chamada Revolução de Setembro. Tudo se limitou a isto. Fizeram-se eleições, no Porto ganharam os deputados da oposição ao governo e uma boa parte do povo de Lisboa correu ao Terreiro de Paço para festejar os deputados. Claro que o governo não gostou, porque aclamar deputados da oposição era o mesmo que manifestar-se contra o governo. E então mandou tropas para impedir que a manifestação se realizasse. Mas as tropas o que fizeram foi confraternizar com o povo. Claro que perante isto o governo teve de cair e a rainha teve que chamar os chefes do movimento e substituir a Carta Constitucional de 1828, a carta outorgada por Dom Pedro, pela Carta Democrática de 1822. A rainha teve que ir ao Palácio das Cortes e jurou que cumpriria a Constituição e punha de parte a Carta. É claro que os políticos mais conhecedores e realistas, sobretudo o Passos Manuel, sabiam perfeitamente que a Constituição de 22 era muito radical, entregava praticamente o governo ao Parlamento, qualquer pequeno assunto para ser resolvido implicava imensas discussões e suspenderam
a Carta Constitucional, mas também suspenderam a Constituição de 22 e disseram que entravam num regime transitório, portanto numa ditadura, até prepararem uma outra Constituição. Os políticos mais conservadores não perderam tempo e, com o apoio dos ingleses e também com o apoio dos belgas, resolveram dar um contragolpe. A Inglaterra mandou uns navios de guerra que ficaram no Tejo para proteger o palácio. A rainha chamou o governo e disse-lhes: pronto, agora está suspensa a vossa revolução e volta a entrar em pleno vigor a Carta Constitucional. Mas os revolucionários, que tinham realmente o apoio do povo, juntaram milhares e milhares de pessoas, marcharam sobre Belém e aqui a rainha, sem tropas para se defender, foi obrigada a desistir do seu contragolpe. É isso que se chama a Belenzada, que se passa ainda no ano de 36 e que marca o triunfo das forças populares do lado mais democrático da Revolução Liberal. Depois de falhada a tentativa da Belenzada, entrou-se num período de rápidos progressos materiais e de progressos também na cultura. O governo fez medidas de proteção ao ensino primário e criou muitas escolas. É nessa altura que são fundados os primeiros liceus portugueses, é fundada a Academia de Belas Artes no Porto, a Escola do Exército em Lisboa e, em especial, a Escola Politécnica de Lisboa, que veio instalar-se no mesmo edifício onde o Marquês de Pombal tinha instalado o Colégio dos Nobres. Já o Pombal utilizou o edifício que tinha sido construído pelos jesuítas para o noviciado da Cotovia. O homem que está à frente de toda essa política de grandes melhoramentos é Passos Manuel, que é realmente um homem lúcido, mas que abandona o governo. Ele preparou o texto de um decreto para o Parlamento em que criava o lugar de subsecretário de Estado, porque entendia que os ministros tinham muito que fazer e tinham que ser coadjuvados por subsecretários de Estado. O Parlamento entendeu que era despesa a mais e reprovou o decreto. Então, o Passos Manuel, o nome dele era Manuel da Silva Passos, abandonou o governo. A situação política continuava muito crispada. O Marechal Saldanha e o Marechal Duque da Terceira, à frente da maioria do exército, tentam apoderar-se de Lisboa. Mas o governo dispunha de tropas e até dos batalhões populares, fez-lhes frente e vieram a travar uma batalha sangrenta, morreu muita gente no chão da feira, perto da Vila da Batalha. Foram derrotados e abandonaram o país. Entretanto, em Lisboa, tinham já concluído a nova Constituição de 1838. Tentava estabelecer realmente harmonia entre as várias tendências políticas do país, mas pouco tempo durou, porque, entretanto, Costa Cabral, o Ministro da Justiça, no Porto, proclama solenemente em vigor a Carta Constitucional. É claro, é um golpe de Estado que deixou perplexas as forças de Lisboa, mas poucos dias depois Lisboa adere e assim se regressa ao cartismo, depois do breve intervalo aberto pela Revolução de Setembro. Costa Cabral foi um dos políticos portugueses mais polémicos do século XIX. Começou realmente a sua vida política como chefe dos arsenalistas. Os arsenalistas eram trabalhadores do Arsenal de Lisboa e que se tinham organizado numa espécie de milícia que dispunha até de baterias de artilharia.
os nacionalistas chegam a ser realmente uma preocupação para o governo e ele entra no governo